Então, vamos para... Espero que todos já estejam com suas Bíblias abertas, né? Então, Trama para matar Jesus é o título que abre Mateus 14 na Bíblia King James, tá? Restavam somente 2 dias para a Páscoa, ou seja, sábado e sexta, tá? E quinta. Então, quinta e sexta. Aqui à noite já era Shabat, já era Páscoa, tá? Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, né? Então, restavam 2 dias para a festa de Pêssah e dos pães sem fermento. Ou seja, o que é o pão sem fermento? É o matzah, né? 18 minutos. Então ele não tem fermento, tá? Então, como é que é a festa, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem miharetz, né? É a bênção do pão, que retiras o pão da terra. A gente quebra, então a mão esquerda vai falar: esse é o pão que eu comi quando estava escravo. Na mão direita, esse é o pão que eu comi quando estava liberto, tá? Então, Rabi Yeshua está festejando a Páscoa sem coelhinho da Páscoa. Pelo amor de Deus, vocês entenderam? Como é que a igreja de Roma introduziu o coelho de Páscoa aqui é um mistério, tá? Mas é o do Deus deles, né? Tá? Porque no nosso não é, né? Nem do de Rabi Yeshua também. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Essa segunda parte do Parsuk, ela é muito importante, tá? Por quê? Aqui está dito que Rabi Yeshua ainda não tinha feito um erro fora do que a Torá ensina, tá? Isso é extraordinário, tá? Ele não tinha feito ainda um erro fora da Torá. Não tinham como condená-lo pelo que ele ensinava, tá? Então tinha que ter uma outra forma de condenação, tá? Porque queriam condená-lo à morte. Agora, quem é que queria condená-lo à morte? Eram os fariseus? Não. Isso também é um outro grande problema que tem com a igreja. Os mestres da lei não julgaram Rabi Yeshua. Quem julgou Rabi Yeshua foram os saduceus, porque Anás e Caifás, né, sogro, Anás e Caifás, sogro e genro, eles não eram fariseus, eles eram saduceus. Saduceus não eram da linha levítica, eles eram de uma linha pretensa de Itamar, que não podia ser sacerdote, só podia cuidar do templo, e eles haviam comprado o sacerdócio na época de Herodes o Grande. O Herodes que nós estamos agora, nesse momento, vivendo o episódio de Rabi Yeshua, não é Herodes o Grande, é Herodes Tetrarca, é um dos filhos de Herodes o Grande, que quando faleceu, dividiu ali a Edumeia, Samaria, Galiléia, Yehudá, toda aquela, dividiu, deu lá 4 cidades, né, para cada um tomar conta, tá? Então, isso aqui é muito importante nós entendermos. Até esse momento, até Pêssah, até a última ceia, ninguém havia encontrado um erro sequer nos ensinamentos de Rabi Yeshua, tá? Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Ou seja, por quê? Porque ele já havia entrado em Jerusalém, ele já havia ouvido, né, do povo, o povo gritando Baruch atah Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os fariseus tinham ido até ele e dito: mestre, faça com que o povo silencie, para não arrumar confusão aqui em Jerusalém. E ele dá então aquela poderosíssima resposta: se eu calar esse povo,
as pedras aclamarão, tá? Então, o que está dito ali? Que o Sadik tem força sobre a natureza, tá? E isso a gente sabe que é verdade, porque lá no episódio do Acalma-se mar, cala-te vento, né, os apóstolos perguntam que cara é esse aí, pô, que tem controle sobre a natureza? Por quê? Porque o Sadik, ele está em um nível tão alto, ele está tão dentro do estado de Elohim, state of Elohim, né? Tá? Que ele é capaz de ver como está Mahut Shammai e Haaretz. Tá? Qual é a função de Elohim, né, para nós cabalistas? Qual é a função de Elohim? A função de Elohim é ver como está Mahut Shammai e Haaretz. Tá? Onde é que eu estou? Eu estou em Haaretz. Então Elohim está aí vendo como é que eu estou. Nesse exato momento, eu e mais 22, eu não sei se nesses 22 eu estou incluído, tá? Mas esses 22 estão recebendo as bênçãos de Elohim. Tá? Essa é a verdade. Então Jesus é ungido em Betânia. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um certo homem conhecido como Pedro, o leproso, quer dizer, você vê que aqui não é mais, ele não está falando, ele está dizendo que houve um Pedro leproso, né? Achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro, tá? Então nós ungimos no nosso Oriente com nardo, né? Então a Isa, né? A Isazinha, ela foi ungida com nardo de Jerusalém. É o mesmo nardo, tá? Mesmo nardo. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si: para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários. 300 denários é praticamente um ano de trabalho, né? Naquela época. E o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Aqui nós temos um episódio extremático, né? Extremático de Hesed, tá? Ou seja, é passível a crítica? É passível a crítica. Por quê? Porque a mulher apresentou-se em um estado de idolatria, tá? Mas pelo outro lado, o que o cabalista vai dizer? Ela reconhece a luz de um sadik, tá? Um homem não reconhece a luz de um sadik, só uma mulher, tá? Por isso que quando uma mulher casa errado, a gente diz que ela é cega espiritualmente. Porque a primeira coisa que a mulher identifica em um homem é se ele tem algum... Aí eu vou usar a expressão cabalista, né? Sparks. Tá? Então, nós falamos na Kabbalah essa expressão em inglês sparks, que em hebraico também vai ser sparks. Tá? Ou seja, existem sparks da energia do Sadik pelo universo. Existem sparks. Nós, homens, não Isha, nós homens, temos a obrigação de coletar esses sparks e nos tornarmos Sadik. Tá? A mulher não precisa, porque a mulher recebeu Re no nome dela. Ela é Ishar, Sarah, Raquel, Rívica. Tá? A mulherada já saiu na frente do homem aí com Re, né? Com Re, tá? Por isso que quando a mulher faz Lashon Hará, a mulher peca 7 vezes 70 mais do que o homem. Então, quando o homem faz uma fofoca, é uma fofoca. Quando a mulher faz uma fofoca, é um atentado
não aceito pela governança. Quando a mulher é fofoqueira, ela peca contra o Espírito Santo e não tem perdão, segundo Rabi Yeshua e segundo a lei. Tá? Por quê? Porque como ela recebeu o re, que é a pureza da fala, do dibur, ela não pode usar a língua dela para maldizer. Então a mulher, ela tem dentro dela esse instinto, né? Essa intuição de saber se naquele homem tem sparks de sadik ou não. Por isso que tem o dito popular, né? Por detrás de um grande homem existe sempre uma mulher maior ainda. Vocês entenderam? Por isso. Tá? Porque a mulher, tendo identificado que aquele homem tem sparks de sadik, ela o eleva, né? Como está dito em Deuteronômio 28, né? O que está dito em Deuteronômio 28? Tá? O que está dito lá em Deuteronômio 28? O que está dito em Deuteronômio 28? Ravaia, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Tá? Então, quando a mulher escolhe errado o homem, ela pecou contra o Espírito Santo. Ela não pode errar. A mulher não pode errar. Tá? O homem até pode, né? Porque o homem luta para obter rei, a mulher não, né? Tá? Então, diante disso, identificar um bálsamo como este, deixai-a em paz, ordenou-lhes Jesus, deixá-la em paz, porque o Rabi, ele identificou o quê? Que ela viu nele o estado de Elohim que ele estava. Ele já estava em estado de Elohim. E por que nós sabemos que ele já estava em estado de Elohim? Porque há alguns capítulos atrás, ele já havia passado pelos Tanuts, ele já havia feito a sua transfiguração, ele já tinha mostrado para os apóstolos que ele ia obter estado de Eliarro e estado de Moshe, estado glorioso. Ele já estava nesse estado. A governança já estava vivendo nele um outro estado, tá? Um outro estado. Por que causar problema a essa mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Então, aqui é importante nós entendermos uma coisa, né? As mulheres, né? As mulheres diziam o quê? As mulheres previram o que iria acontecer com Rabi Yeshua, mas nenhum apóstolo previu. Nenhum apóstolo viu que ele poderia morrer. Tanto assim é dito que os apóstolos não acreditavam nisso, tá? Mas essa mulher já ungiu Rabi Yeshua na sepultura, tá? A mulher de Pôncio Pilatos vai dizer: não se meta com esse homem, porque eu tive 3 sonhos, há 3 dias que eu sonho com esse homem, tá? E nós vamos depois ver Marta, né? Marta, que ela pega o mais puro pano de linho que poderia haver na época, né? De pontos de linho, aquele negócio todo, e vai acompanhar Rabi Yeshua, né? E coloca na face dele e cria o tecido de Oviedo, né? Que na realidade não existe Verônica, tá? Não existe a Santa Verônica. Quem coloca o tecido de linho puro como um outro linho jamais existiu foi Marta, tá? Então, o rosto, né, era dito que era o verdadeiro ícone da face de Cristo. E o verdadeiro ícone, né, veroícone, tá? Virou Verônica. Então, a Igreja de Roma inventou mais um santo aí, a Santa Verônica, que nunca existiu. Né? Veroícone é o verdadeiro rosto, tá? E nós, cabalistas, né, nós fazemos uso do veroícone, né?
Porque da mesma forma que vocês veem os Rabanites, né, andarem por aí com foto, né, do Baal Shem Tov, etc., nós também temos a nossa foto, que é a foto de Rabi Yeshua, né, que está no tecido de Oviedo. Né? Então, quanto aos pobres, sempre o tendes ao vosso lado, e podeis ajudar todas as vezes que o desejares, todavia a mim nem sempre me tereis. Essa frase é importante porque Rabi Yeshua, ele deixa a mensagem do Hesed, tá? Nós sempre temos como ajudar a alguém. Agora, esse pobre não necessariamente é um pobre que não tem dinheiro, não tem o que comer, não tem uma cesta. Pode ser um pobre de espírito. Rabi Yeshua não ajudava as pessoas com dinheiro, ajudava espiritualmente, tá? Isso é muito importante que a gente entenda, tá? Mas é importante ajudar um pobre? É importante ajudar um pobre, porque às vezes naquele momento, tá, você é desafiado pela governança a não ser tão ganancioso com o que você recebeu, tá? Quando a mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Então isso é importante. Então, quem é que primeiro viu o sepultamento de Rabi Yeshua? Uma mulher. Então não existe homem vidente, esquece. Quando aparece na internet aí esses picareta e vidente, que eu estou vendo isso, tô vendo, é mentira. Mulher tem evidência. A mulher pode ter. E isso está lá em 1 Samuel, né? Por quê? Porque quando Shaul quer saber se é para fazer a guerra contra os filisteus ou não, ele consulta os seus sacerdotes e fala, Shemuel morreu, como é que eu vou fazer agora para falar com ele? Aí alguém fala, tem uma vidente, né? Em uma cidade aqui próxima, Andor, que ela pode consultar uma vidente. Não acharam vidente, acharam videntar. Vocês entenderam? Essas coisas estão na Taná para nós termos essa ideia, né? Ah, mas o homem pode abrir oráculo? Só o homem pode abrir oráculo. A mulher não pode. Porque só ao homem foi dado o peitoral, só ao homem foi dado o tumim-turim e só ao homem foi dado a proximidade com a Sheriná. Tá? Interessante isso também, né? Tá? Então, com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isto para que ela seja sempre lembrada. Então vamos analisar esse passuque com bastante intensidade, tá? Com certeza eu vos asseguro que onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, o que Rabi Yeshua está profetizando aqui? Lembre-se, ele é o primeiro profeta. Ele é o primeiro profeta da Hassidut. Ele está dizendo, quando a Torá habitar todos os lares do planeta. Irmãos, a palavra evangelho, tá? É a palavra, tá? Evangelho, tá? Não é esse evangelho, assim, isso não existia. Rabi Yeshua está dizendo, quando a Torá e os profetas, e o livro dos profetas, estiver presente em todas as casas do mundo, essa mulher será lembrada. O que representa essa mulher? Representa a admiração, o carinho, o trato pelo sangue que nós passamos ontem no portal, sangue dos sadiquim. Então nós temos que respeitar todos os profetas, todos os sadiquim, todos os sábios. Por isso que nós, todo Moretorá, ele é obrigado a usar expressões do tipo, como nossos sábios nos ensinam, Baruch Hashem pela vida de Baal Shem Tov, Baruch Hashem pela vida de Rabi Yeshua, Baruch Hashem pela vida de Shaul HaShalem, né?
o apóstolo Paulo, poderoso rabino, não é verdade? Que nas suas cartas conseguiu destrinchar tantas coisas, nos deixou tantas instruções cabalistas, né? Baruch Hashem, pelo o nosso Rebbe Dr. Label Wolf, pelo nosso Chief Rabbi, o Lord Sachs, porque são pessoas que são colocadas em momentos da história para fazer a história do sagrado aqui. É Elohim que coloca. Porque qual é a função de Elohim? Elohim vai ver como está o Mahut HaShamayim e o Haaretz. É isso que Elohim fica fazendo. Elohim está fazendo isso agora. Só que Elohim está fazendo isso agora debaixo de aquela hipótese, né? Porque dentro de Elohim são as potências do Altíssimo, né? El, O, Rim. Potências do Altíssimo, tá? Tá? No plural. Rim, né? O que é o Re? O Re é o som da criação, né? Re é o som da criação. Então, essas potências, nós não sabemos quantas são milhares. Agora, nesse momento, tem um Kelipot que está sendo usado sobre elas, que se chama Satã. O que é Satã? Satã é o auditor, o acusador, o inspetor, né? Um inspetor. Tá? O inspetor chegou por aí e disse, ó, esse negócio não tá bom não. Imoralidade, né? Imoralidade. A mulher que virou homem, né? O homem que virou mulher, contrato, o homem pode casar com homem, a mulher pode casar com mulher, é lei dos homens agora isso daí, essa imoralidade, parada gay, pegar a imagem de um sadik, que é Rabi Yeshua, e arrastar pela avenida. Gente do céu, vocês podem já ter ouvido judeu dizer, rabino falar, não, esse Jesus Cristo de vocês aí não tem nada a ver, mas vocês nunca viram um rabino dizer, esse tal de Rabi Yeshua não tem nada a ver, vocês nunca ouviram falar isso, tá? Por quê? Porque o rabino é muito esperto, né? Então o rabino sabe que quando ele usa a palavra Jesus Cristo, ele não está caindo em Lashon Hará, porque Jesus Cristo nunca existiu, tá? Então, quando ele fala, porque esse Jesus Cristo que vocês têm aí não tem nada a ver, ok, Jesus Cristo realmente não tem nada a ver, mas eles nunca falam Rabi Yeshua, e não vão falar, tá? De jeito nenhum. Quando eles se referem a Rabi Yeshua, eles falam Yeshua HaNazir, né? O Yehoshua de Nazaré, tá? Então, isso é muito importante nós entendermos. Aqui tem uma ordenança, ou seja, a gente nunca deve se esquecer desse Hesed que está ocorrendo aqui, e tem uma profecia. Qual é a profecia? Todas as casas do mundo terão uma Torá. Aí eu pergunto para vocês, toda casa do mundo tem uma Torá? Não, né? Toda casa do mundo não, porque tem lá a Índia, tem a China, tem a Indonésia, né? Mas toda casa no História Calamitatum tem uma Bíblia, né? Tem uma Bíblia. Que se não tem, o Adventista dá no sinal, né? Você acaba ganhando uma Bíblia, tá? E tem a Torá na Bíblia? Tem, os 5 primeiros volumes. Entendeu? Então, aqui está uma profecia extraordinária de Rabi Yeshua, né? Tá? Então, se toda casa no História Calamitatum do mundo cristão tem uma Bíblia, por que o cristão não estuda a Torá como nós estudamos? Tá? Essa é a questão, que não é para ser discutida aqui. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Tá? Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos, se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, vamos entender aqui, né? Então, no Evangelho lá de João, né, ele vai dizer que Judas foi quem falou isso, porque ele era ladrão, né? Então, no Evangelho de João,
vai aparecer a expressão, né? Que ele era ladrão, literalmente ladrão. Tá? Aqui no Evangelho de Marcos não aparece. Sempre lembrando que o Evangelho não é de Marcos, né? É o Evangelho segundo as pregações de Quefas, Pedro, em anotações de Marcos, seu sobrinho, tá? Marcos ainda era muito jovem nessa época, tá? Então, aqui, o que os nossos sábios vão dizer, né? Nossos sábios vão dizer que Judas, né, ficou de saco cheio de toda a situação. Saco cheio de que forma, tá? Ele queria aproveitar aquele momento para fazer um levante. Nós temos que ver que Judas veio de João o Batizador, né? Judas não era um escolhido. Judas era um agregado, ele se agregou ali, né? Tá? E João o Batizador, ele é extremamente agressivo, né? Tá? Os seus seguidores não aceitavam ele ter sido decapitado por Herodes, o tetrarca, né? Nós admitíamos isso daí, tá? Então, ele tinha uma certa bronca de Rabi Yeshua, pelo fato de Rabi Yeshua não optar pela guerra, pelo levante armado, não aproveitar aquela situação que estava em Jerusalém naquele momento, de toda essa população, né, que vinha de todos os cantos do mundo helênico, né, para Pessa, né? Então, ele queria provocar uma situação. Então, dizem os nossos sábios que ele entregando Jesus, haveria um levante. O povo iria se levantar, iriam tirar Roma de Jerusalém, tá? Mas quem é que tem essa opinião? O pessoal da Hassidut, né? O pessoal que olha pela ótica do Hesed, tá? Então nós vamos ver, né? Hoje, por exemplo, é dia de Gevura Shebe Hesed, né? Então hoje é o dia de Judas Iscariotes. Gevura, né? A força, o que move o homem à guerra, sobre Shebe Hesed, né? Quer dizer, a Sefirot de Hesed, né? Recebendo a influência da força. Tá? A ceia do Senhor. E no dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Tá? Então, aqui, mais judeu do que isso, é impossível. Tá? Então, aqui Rabi Yeshua continua seguindo literalmente a doutrina judaica e ainda nada tem para que ele possa ser acusado de alguma coisa. Tá? Então ele enviou a 2 dos seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa, onde ele entrar, que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com meus discípulos. Tá? Então, esse homem com cântaro é o cunhado de Quefas. Tá? E a sala é a sala que pertencia a Maria, mãe de Marcos, né, desse Marcos aqui, mãe de Marcos e irmã de Pedro. Tá? E aquele homem nos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, ali fazer os preparativos. Tá? Então, Rabi Yeshua, né, quer dizer, Pedro e Rabi Yeshua já haviam se programado, né, para passar a ceia ali. E por que ali? Porque havia a cozinha de Maria, mãe de Marcos, né, da cunhada de Pedro, e todas as mulheres iriam ajudar a fazer tudo. Isso é muito importante. Não existe ceia, não existe Páscoa sem a operacionalidade da mulher, tá? Por quê?
porque Miriam, aí vem de Miriam, né? Miriam, ela foi quem celebrou, né? Foi quem deu a alegria, cânticos, né? Com tambores, né? E chocalhos, né? E trombetinhas, né? Quando da passagem do Mar Vermelho, tá? Então não existe Páscoa sem a alegria e os preparativos das mulheres, tá? Isso é importante lembrar que Páscoa é de hoje para amanhã, né? O cristão festeja a Páscoa no domingo, né? Tá? Mas o certo é festejar a Páscoa de hoje para amanhã, porque amanhã é Shabat, né? Tá? Então partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12. Ao pôr do sol, ou seja, Rabi Yeshua não chegou na quinta-feira, ele já chegou no dia de hoje, sexta, tá? No pôr da tarde de quinta. Então aqui, né, as mulheres foram com os discípulos e já ficaram lá preparando o cordeiro pascal, né, todas essas coisas, tá? E quando estavam ceando, inclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda a certeza vos afirmo, que um dentre vós, este que come comigo, me trairá, tá? Então, ele como Sadique, ele sabe visitar o coração do ímpio, né? Então, havia uma iniquidade em Judas Iscariotes. Então, uns vão dizer que essa iniquidade era para forçar uma situação de libertar Jerusalém dos romanos, outros vão dizer que a igreja, né, vai dizer que era só por dinheiro, tá? Então, Judas Iscariotes hoje estaria enquadrado na Hammerenut, né? Estaria enquadrado no materialismo. Mas isso não é verdade, tá? Eu acho que não é verdade. Por quê? Porque ele mesmo se arrepende, ele joga as moedas, os rabinos pegam as moedas e transformam em cemitério, que está lá até hoje o cemitério, né? Então, eu acho que a intenção de Judas Iscariotes era realmente forçar o início de uma revolução, né? Como a gente tem, né, aí na internet, né? Fica o pessoal dizendo, assina pelo AI-5, Bolsonaro invade o STF, né, Bolsonaro. Então isso é o Judas Iscariotes, né, o pensamento dele, né? Então, vamos lá, tá? Agora eu me esqueci onde é que eu estava. Gente, eu me perdi. Como é que eu posso me perder em uma página? Tá? Me perdi. Eu fui falar disso. Ah, tá. Já encontrei de novo. Tá? E quando estavam ceando, muito bem. E eles ficaram consternados e lhe afirmam: é certo que não serei eu. Ou seja, todos tinham o coração contaminado. Ali não tinha nenhum leve naqui, leve tarô. Nenhum. Ali não tinha nenhum leve naqui, leve tarô. Todo mundo diz, pô, eu de algum modo entreguei o Senhor. Tá? Eu de algum modo, Adoni, né? Quando a gente fala Senhor é Adoni, não é Adonai. Não é o Yod He Vav He, né? Tá? Todo mundo ali já havia entregue Jesus de algum... Todo mundo ali havia mostrado alguma insatisfação já com o Sadique. Todos. Por isso que eles ficaram todos, será que sou eu? Será que ele desconfia de alguma coisa de mim? Não é verdade? Então, ali não havia ninguém com leve naqui, leve tarô. Tá? É importante essa passagem. Tá? Mas asseverou-lhe Jesus, é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. Ou seja, aqui é uma informação importante, porque tem o famoso quadro, né, a famosa lâmina, né, pintada na parede, né, de Leonardo da Vinci, né, que é chamado de A Última Ceia do Senhor, né?
que dá a entender que só estavam os 12 ali, né? Mais a tal da Madalena, né? Que se meteu ali no meio da história toda, tá? Mas essa frase, ela é clara quando diz que nesse cenáculo grande estava todo mundo. Rabi Yeshua estava realmente em uma ceia pascal, né? Com muita gente, tá? Porque ele diz, é um dos 12, aquele que come comigo no mesmo prato, ou seja, na mesma mesa, tá? Porque os pães ficavam em um prato grande e Rabi Yeshua pegava o pão e distribuía com panos, né? Então tinha mais gente lá. Então não era ninguém que estava junto, era quem estava com ele aqui, tá? Então é errado pensar que no cenáculo só estava Rabi Yeshua e os 12 e Maria Madalena de Penetra, tá? Isso é errado, tá? A gente nem pode dizer que Maria Madalena estava na mesa, tá? Nós não sabemos. Não tem menção nenhuma quanto a isso. Leonardo da Vinci botou isso da cabeça dele e virou verdade, tá? Mas quem é Leonardo da Vinci? É um pintor, tá? Ele não estava lá no dia, tá? Ok? O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. O Filho do Homem, nós já vimos que é Ben Adam, né? Então, todos os profetas são chamados de Ben Adam, tá? Todos. Então, Ezequiel, filho do homem, vai lá e fala isso. Para Jeremias, Ben Adam, filho do homem, vai lá e fala aquilo, tá? Então, Ben Adam não quer dizer que é filho unigênito de Deus, né, nascido, né, de uma virgem, né? Isso é história egípcia, né? No entanto, infeliz daquele que trai o filho do homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. Então, todo aquele que trai o pensamento de um enviado de Elohim, né? Que Elohim era melhor não ter nascido, tá? Então, o que nós estamos vendo hoje no mundo? Nós estamos vendo do mundo que toda essa blasfêmia, todo esse Lashon Hará, está trazendo o quê? Está trazendo doença no pulmão e a pessoa não consegue mais falar, tá? Então, a governança, né? Ela criou uma criatura, tá? De 4 nanos, né? 4 vezes 10 a menos 21, tá? Ou seja, não dá para ver, só microscópio eletrônico é possível ver. E essa criatura criada, ela parou a civilização, né? Ela parou. Ninguém pode mais falar, ninguém mais pode lamentar contra Deus. Pelo contrário, se é para falar alguma coisa, Deus me livre do coronavírus. Então está todo mundo fazendo o quê? Pedindo a proteção do divino, tá? Então foi um modo de acabar com o Lashon Hará, tá? E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e tendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos, declarando: tomai isto, é o meu corpo, tá? Então, isso aqui é importante nós entendermos. Aqui, ele não falou, tomai, que isto é o meu corpo. Ele deu a bênção do pão, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi mila haaretz, tá? Então, ele fez a bênção do pão, tá? Então, quando ele diz, isso daqui é o nosso trabalho, isso aqui é a nossa missão. Qual é a nossa missão? É dividir o pão, é Hesed. Tá? Tá? Então, o que representa esse corpo aqui? Que isso aqui não, ele nunca, jamais um sadique vai dizer, esse pão é o meu corpo, nunca. Isso aqui foi escrito pelos romanos. Mas ele, quando divide o pão, ele está dizendo o quê? Né? Esse é o nosso Avodat Torá. Qual é o nosso Avodat Torá? É dividir o pão. Nós nos dividirmos. Hesed, tá? É a mensagem do Hesed. Em seguida, Jesus tomou um cálice, deu graças e o entregou e todos beberam. Então, ele revelou: este é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Não, ele também não falou isso, né? Ele não disse que o sangue representava
o sangue dele, né? O que ele fala aqui, isso aqui representa o sangue de todos os sadiquins, tá? Por quê? É importante nós entendermos como é que o vinho, os 4 cálices de vinho, né? Que nós vamos estudar hoje, né? Os 4 filhos do ceder, né? Como é que os 4 cálices de vinho são representados? Somente o grande Pessa, se lembra que nós estudamos o Shabbat Hagadol, né? O grande Shabbat, né? Somente o Pessa lá no Egito, que se passou o sangue lá no umbral da porta, tá? Para lembrar os sadiques, tá? Então, toda a casa que aceitou ficar sobre a instrução, sobre o aprendizado de todos os sadiquins que viessem, né? Lembre-se que nós juramos, né? Nascer, ver, Nashim, né? Nós estudamos isso aí, tá? Ou seja, farei e ouvirei, tá? Então, o que eu farei? Eu farei a Páscoa conforme determinado e ouvirei todo sadique que vier, tá? Todo sadique, porque é dito que em cada geração o Eterno mandaria um sadique para ir à frente do seu povo, né? Hashem diz, eu pessoalmente não irei, mas mandarei um malá, né? Um enviado meu à frente, né? Tá? Então, a nossa frente sempre tem um sadique nos guiando, sempre tem. A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Elohim, o História Calamitato, ele vai se cumprir. Com a gente a favor ou contra, ele vai se cumprir. A turma que estava contra, tá todo mundo aí de coronavírus, tá? Isso aí não resta a menor dúvida. Ah, mas tem gente que é a favor e também tá. Ok, mas é a favor daquele jeito, né? Vocês acham o quê? Que um evangélico é cristão? O cara que acredita piamente que se for no templo de Salomão, no Brás, levando o Fusca velho dele, vai encontrar no estacionamento, na saída, o Fusca transformado em BMW última geração? Pô, esse cara não é cristão, tá? Esse cara está atrás de resolver um problema dele. Aí ele diz, pô, eu não consigo com o gerente do banco, não consigo com a Caixa Econômica pela loteca, né? Então eu vou jogar a sorte nesse Brás aí, né? Então por que todos os evangélicos estão condenados? Porque o intuito deles não é dividir o pão, tá? Pelo contrário, é tomar o pão, tá? Então eu sempre falo para vocês, a Igreja de Roma só está em pé por causa do trabalho extraordinário das irmãs de caridade. Ah, mas tem muito padre que também faz, isso é verdade. Mas o trabalho básico de caridade na Igreja de Roma vem das irmãs de caridade, né? Eu ajudava aqui, né? E eu via, aquilo me comovia muito, sabe? Quando eu ia lá, porque às vezes a irmã estava aqui conversando comigo, né? Elas usavam assim um tipo balandral marrom, tipo franciscano, sabe? Moças novas, inclusive, né? E a criança vinha e não é que abraçava assim as pernas dela, não. Abraçava e com a mão apertava a roupa, colocava a cabeça nela, né? Quer dizer, olha a caridade, né? Que essas irmãs de caridade fazem, tá? Eu acho extraordinário isso, tá? Eu acho um trabalho muito bonito, tá? Então, com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira. Vocês estão vendo? É a bênção do vinho. Então, Ramotz e Lehem, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré peri hagefen. Então ele aqui está falando Boré peri hagefen, o fruto da videira. Até naquele dia que beberei o vinho novo no reino de Deus, tá?
Então, o que Rabi Yeshua está dizendo? Ele está dizendo que teve essa ceia, a próxima ceia será em tempos de Mashiach, tá? Tempos de Mashiach. É uma afirmação muito forte, que dá até margem para os judeus questionarem. Porém, quando a gente acompanha Marcos 13, né? E acompanhamos lá Mateus 24 à frente, a gente vê que Rabi Yeshua, ele estava exercitando o poder profético, porque ele profetiza já que nenhuma dessas pedras ficarão pedra sobre pedra. Quer dizer, ele já profetiza o quê? Ele profetiza duas coisas: que aquele ódio gratuito que está matando todos os sadiquins, né? Porque ele fala, Jerusalém, que mataste todos os profetas, né? Então, ele está profetizando sobre o ódio gratuito que vai derrubar Jerusalém. E ele também está profetizando que todas as casas terão a Torá dentro dela, tá? Então, o que ele está profetizando? Ele está profetizando que uma união novamente em volta de uma mesa como aquela, né, só ocorrerá na época messiânica, tá? Pode ser. Não é errado dizer que Rabi Yeshua fez essa profecia aqui, que hoje é dia de profecia. Não é errado dizer, tá? Pode ser aceito tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão presas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Então, no Stanut já estava desenhado, né, como deveria ser essa realização do Mahut HaShamayim sobre aquele homem, né, sobre aquele Ben Adam, né, Yeshua HaNazir, né, tá? Então, a governança desenhou essa história, né? A governança desenhou dessa forma, tá? Que isso ocorresse, né? Porque depois Pedro, né, vai dizer, né? Pedro vai dizer lá em Atos 3, né? A gente viu, né? Não, Atos 2, né? Não, Atos 3, não foi que a gente viu? Tá aqui, ó, Atos 2, 22. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós, por meio de milagres feitos, portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou. Entre vós, como vós mesmos bem sabeis, este homem vós foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação dos homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Tá? Então, é importante nós entendermos isso, não o que Davi afirma, né? Tá? O que é importante? É essa descrição de Kéfas, de Pedro, né? Porque Pedro, ele era bronco, mas ele tinha um relacionamento direto com Elohim, né? Elohim, ele tinha a conexão natural, tá? Tanto assim que Rabi Yeshua, ele fala, né?
sobre ti, sobre o que falaste, eu edificarei minha igreja. Então, a igreja de Cristo deveria ter sido edificada, deveria estar edificada sobre o quê? A conexão com Elohim, tá? Pedro tinha essa conexão, tá? Tu és o filho do Deus vivo, né? O que é o Ben Adam, né? Tu és um Ben Adam, tu és um Sadik, tá? Então Pedro reconheceu isso. E Rabi Yeshua diz o quê? Bendito seja tu, Pedro, porque não fosses tu que falaste isso, mas foi Elohim que falou através de ti, né? Então, aqui Pedro novamente fala isso. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, tá vendo? Yeshua Hanazir, né? Yeshua Hanazir. Homem aprovado por Deus, ou seja, por Elohim, tá? É porque essa tradução de Deus dá a entender que é o Criador, né? Que é o Ensof. Nós sabemos que o Ensof é inexplorável, ele é inexplorável. Nós não podemos tentar imaginar quem é Deus, mas esse é o Elohim, tá? Então, isso daqui está lá em Atos, né? Atos 2, a partir do 14, vale a pena estudar, tá? Ok? Então, vamos lá. Tá? Então, replicou-lhe Jesus, com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Fala para Pedro. E Pedro insistia com eloquência, né? Com Elohim, né? Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Vocês entenderam? Lashon hará. Eles fizeram um monte de Lashon hará ali, tá? Então, aqui era Rabi Yeshua profetizando sobre si mesmo, né? Isso é importante. A profecia existe? Existe. A profecia é alguma coisa sobrenatural? Não. Irmão, não existe o sobrenatural, tá? Existe os níveis de criação, que eu tenho acesso e eu não tenho acesso, tá? Beriá, onde reside Elohim, onde residem as potências criacionais, existe, está lá. E como é que eu acesso? Eu não consigo acessar com o tato, eu não consigo acessar com os olhos, eu não consigo acessar com os ouvidos, muito embora faça barulho quando quer nos despertar para alguma coisa. Por quê? Porque eu não consigo segurar com a minha mão um próprio pensamento meu, tá? Mas eu consigo adentrar ao mundo de Elohim em estado de Elohim, via pensamentos puros, né? Se eu consigo controlar meus pensamentos no sentido de frequência de doação, tá? Eu estou naturalmente em contato com o nível de Elohim. Então, aqui nós temos Rabi Yeshua já em estado de Elohim, tá? Quer dizer, ele está em estado de Elohim desde lá do nardo, né? Desde lá do nardo, ele já está em estado de Elohim. E quem é que percebeu? Uma mulher percebeu, tá? Que no caso nós sabemos que é Marta, tá? Aqui diz uma mulher adentrou. Pô, nunca uma mulher iria adentrar a casa de uma pessoa de posses, né? Em Yehudá, né? Em Judá, e sair jogando coisas na cabeça de um rabino, né? Nunca iria acontecer. Tá? Então, se ela estava ali, é porque ela tinha autorização para estar ali. Ela é irmã do Lázaro. Tá? Isso é importante que a gente entenda. Tá? Então, caminharam para um lugar chamado Getsemane, né? Que está lá até hoje. E tendo chegado, Jesus solicitou a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Tá? E levou consigo Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui não é o Tiago irmão de João, é o Tiago irmão dele. Tá?
e começou a sentir grande temor e profunda angústia. O que Rabi Yeshua sentiu? Parhamovet. Então, qual é o sentimento que deveria estar hoje no coração de Rabi Yeshua 2000 anos atrás? Parhamovet. Tá? Ele sentiu o pavor da morte. Tá? Ele sentiu. Ele tinha a profecia. Ele sabia o que ele fazia. Ele sabia que ele era um sadik. Mas ele teve parhamoves. Ele teve pavor da morte. Nós vamos estudar amanhã. Eu preparei um outro quadro ali, né? O que eu chamei de quadro de equivalência da morte. Tá? Equivalência da morte. Nós hoje estamos vivendo esse momento. É o mesmo momento de Rabi Yeshua, tá? Então, e compartilhou com eles, minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Olha o que Rabi Yeshua fala, né? Ele está preocupado. Gregorei, fiquem comigo, porque eu estou sentindo o parhamoves. O parhamoves é um negócio que pegou a humanidade inteira. Então, a humanidade inteira hoje está vivendo aquela sensação de Rabi Yeshua há 2000 anos atrás. Isso é um negócio extraordinário. Então, vamos aí, coloquem aí. Quem é que está com parhamoves, como Rabi Yeshua? Quem é que está em estado de Rabi Yeshua? Coloca aí. Eu estou, Rabi, em estado de Rabi Yeshua. Olha só. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Nós estudamos isso, né? Que todas as coisas, né, são possíveis para Deus. Nós estudamos isso, eu acho que na terça-feira, né? Na quarta-feira? Agora eu não me lembro qual foi o dia que a gente estudou, né? Então, ele aqui está dando uma passagem cabalista, né? Que está no Sefer Yetzirah de Avram Avinu, né? Afasta de mim esse cálice, né? Que é o cálice que Shem, né, dá ao sofrimento para Avram Avinu levar, né? Eu escolhi Avram Avinu porque ele vai Rinur, né? Quer dizer, ele vai passar o cálice e o pão para cada filho, né? Então, o pão significa o trabalho na terra e o cálice significa o trabalho espiritual, né? Tá? Então, aqui ele vai citar então essa passagem, né? Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, Pedro, né? Kefas, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Tá? Então, aqui volta novamente, né, essa questão do Gregorei, né? Isso é muito importante. Então, tem a parábola das virgens, das noivas, né, das 10, né, que 5 vigiam e 5 não vigiam, né? Então, o que é vigiar para nós? O nosso Gregorei. O nosso Gregorei não é complicado. É ruminar terças e quintas, engolindo os sábados, respeitar Shabbatot e honrar pai e mãe. Não é muita coisa. Então, aqui ele está dizendo que nem sequer honrar a presença de um sadik Pedro honrou, né? Tá? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro a carne é fraca. Aqui eu discordo de Rabi Yeshua 100%. A carne não é fraca. A carne é forte pra caramba. Tá? Tanto a carne é forte pra caramba que o coronavírus está aí para acabar com a carne. Porque se não acabar com a carne, não acaba com o Lashon Hará. Tá? Ok, a gente até pode dizer, pô, mas por que a governança não chegou e acabou com a voz de todo mundo, né? Tá? Não, foi acabar com aquilo que gera a voz. O que gera a voz? O sopro.
Foi acabar. Qual é o motor, né? O motor da fala é o pulmão, não é verdade? Foi lá acabar com o pulmão, tá? Então aqui é importante essa passagem de Rabi Yeshua, porque ele nos adverte com relação a ruminar terças e quintas e engolir no Shabatot, tá? Ah, mas não dá para mim no sábado porque eu trabalho. Ok, não está dando para você no sábado. Tenta então pegar a instrução pela parte da tarde. Também não dá, porque eu trabalho sábado. Então você não quer, você entendeu? Eu sou obrigado a trabalhar, vai lá e negocia para trabalhar no domingo e feriado. Não dá, meu patrão é evangélico. Tá? Então vamos continuar. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. Isso daqui foi colocado por Roma, né? Tá? Por quê? Porque Gamliel era o líder religioso da época, Gamliel Hagadol, o grande, né? E ele mesmo lá em Atos, nós vimos, né? Em Atos 5, né? Se eu não me engano, Atos 5, foi isso que a gente viu? Nós vimos, eu acho que em Atos 5, né? Nós vemos em Atos 5. Atos 5, 33. A sabedoria de Gamaliel, que não é Gamaliel, né? É Gamliel, tá? A sabedoria de Gamliel. Ao ouvir essas palavras, eles muitos se enfureceram e queriam matá-lo. Mas o que Gamliel ele fala? Contudo, nesse caso vos advirto, afastai-vos desses homens. Afastai-vos de Pedro e Yohanan. Por quê? Porque ele sabia que eram discípulos de Rabi Yeshua, que tinha sido discípulo dele. Então, ele que sabia que Rabi Yeshua era um sadique. E deixai-o seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Então, o que vai acontecer com essas igrejas patifarias daí, né? Bispo Macedo, o crioulo cowboy, o show da fé, o que vai acontecer? Vai tudo perecer. E Roma? Roma não vai perecer essa parte das irmãs de caridade, as carmelitas, né? Por exemplo, vocês veem para onde foi Bento XVI se proteger da perseguição cardinalícia, né? Os cardeais perseguindo ele. Para onde é que ele foi se proteger? Ele foi para dentro do mosteiro de Santa Marta, tá? Carmelitas descalços, tá? Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis em guerra contra Deus, tá? Então, já havia a unção declarada, tá? Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, e o beijou, osculou, tá? Então, Rabi Yeshua, ele era chamado de Rabi. Agora, aqui é importante nós colocarmos o seguinte, Rabi aqui aparece com 2 B's, né? Que é a casa da terra e a casa do céu, né? Então, quando um Rabi, ele é um sadique, ele é um sábio, ele recebe 2 beits, né? Por quê? Porque em Yod He Vav He tem 2 Re, tá? Que é a casa do Mahut Shammai e a casa do Haaretz, tá? Então lá em Bereshit, né? Baruch atah Adonai, Bereshit bara Elohim, né? Vet hashamayim ve'et haaretz, tá? Então ali Elohim recebe a missão de ver como está os 2 reis do Yod He Vav He, o rei superior e o rei inferior, tá? Então ele aqui aparece Rabi
com 2 B's, tá? Na realidade, o último I é Aleph também, né? Então, como é que está escrito aqui? Re, Aleph, Beit, Beit, Aleph, tá? Então está escrito Abba também, tá? Okay? Então, o que significa um Rabi? É aquele enviado por Elohim, tá? Então, ele era o enviado, não resta a menor dúvida. Ele é nosso Sadik. E ele é o Mashiach da época, tá? Mas o Mashiach nunca é reconhecido, tá? Moshe Rabbeinu, irmãos, não foi reconhecido, tá? Moshe Rabbeinu chegou lá e teve que fugir para não morrer, não é verdade? Ele não foi reconhecido pelo povo. Quem és tu para se colocar como juiz sobre nós? Olha só. Foi isso que ele ouviu do povo dele. Quem és tu, um príncipe egípcio, para se colocar sobre juiz sobre nós? Vai cuidar da tua vida, ô cara, tá? E ele fugiu, ele teve que fugir, tá? Aí ele é levantado por Elohim. E Elohim se apresenta a ele de que forma? Aos teus pais eu me revelei como El Shaddai, a nível de Yetzirah, a nível de Shaddai, né? Shomer Dalet Israel, né? Como vigilantes do Mahut HaShamayim, só vigilante. Tanto assim que Avram Avinu caminhava com eles, né? Ele foi até Sodoma e Gomorra caminhando com 2, né? Porque o mais superior já havia seguido seu próprio caminho, não é verdade? Tá? É importante nós entendermos isso. Agora aqui não. Agora aqui Rabi Yeshua, ele está com a mesma unção de Moshe Rabbeinu, tá? Mesma unção. E como é que a gente sabe disso? Os Tanuts. Ele apresenta a unção dele. Qual é a minha unção? Está aqui a minha unção. Eu tenho a unção da Torá e a unção do livro dos profetas. Torá, Naviim, Tekuvim. Eu tenho a bênção completa. Ah, então tinha a Taná. A Taná estava sendo estruturada por Yohanan Ben Zakkai, professor dele. Professor dele. Isso é importante nós entendermos, né? Então, uma simples palavra, para nós cabalistas, revela muito, tá? Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um deles puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote na orelha, decepando-lhe a orelha. Exclamou, que é Pedro, a gente sabe que foi Pedro, né? Acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Aqui ele mostra claramente que ele é um rabino. Ele responde com uma pergunta, tá? Ele responde com uma pergunta. Pois diariamente tenho estado convosco no templo e vos ensinando, e não me prendeis. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, fugiu nu. Aqui tem um grande debate, né? Uns dizem que foi Marcos, porque isso está no Evangelho de Marcos. Outros dizem que foi João, tá? Porque João também cita isso, tá? Mas é mais óbvio que seja Marcos, né? Marcos estava acompanhando Pedro. E por quê? Porque Marcos devia ter algo em torno de 15 anos na época, né? E João já devia ter seus 17 anos. Que isso em Israel na época fazia uma grande diferença, né? Lembre-se que tem a idade do serviço militar, tá? Então, aqui é importante a gente ver, né? Tá? Que alguém tentou segui-lo, né? Mas estava despreparado, a pessoa estava totalmente despreparada. Tá? Então, quando foi ser presa, ela fugiu, né? Deixando o lençol para trás. Né? Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, o Sinédrio se reuniu. Na época eram 120. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, acendendo-se junto ao fogo. Então, como é que Pedro conseguiu entrar? Porque Pedro, em Jerusalém, né, o cunhado dele
era ligado aos fariseus, né? Nós temos que ver que o corpo de Rabi Yeshua, ele foi resgatado, ele ainda não havia morrido, né? Estava em estado terminal, mas ainda não havia morrido. Foi resgatado por dois fariseus muito ricos, né? Então, Nicodemos, né? Nicodemos em grego quer dizer vitória, Nico, né? Vitória do povo, né? Nicodemos, vitória do povo. Ele tinha assim uma rede, né? De pensão, né? Em Jerusalém, né? Ele ganhava muito dinheiro com as festas, né? O pessoal dormia, né? Ele tinha como se fosse um bed and breakfast, né? Tá? Ele tinha isso em Jerusalém, né? E Yosef, né? José de Arimateia, ele era um grande trader, né? Ele era um comerciante, eles eram ricos, tá? Por isso que com 3 horas eles foram lá e compraram o corpo de Rabi Yeshua, né? A frase de Pôncio Pilatos foi: pô, mas ele já morreu rápido assim, pô? Coisa esquisita. Mas pegou o saco de dinheiro, né? Por que o Império Romano caiu? Imoralidade, carnivales, Lashon Hará, todo mundo falava mal um do outro, e materialidade. Tá? O Império Romano caiu exatamente como está caindo agora a nossa civilização. A nossa civilização, nesse exato momento, no mundo ocidental, o assim chamado G20 está parado. Tá? Está parado. Tá? Parou, halt, parou. Então vamos continuar, tá? Okay. Então, Pedro nega Jesus. Continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Tá? Olha só, o Nazareno, né? Hanazir, né? Todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico e um galo cantou. O que é o galo? O galo, né? Aqui é o nosso galo. Não sei se está dando para ver o nosso galo, acho que está, né? Aqui é o nosso galinho, né? O nosso galo representa o quê, né? O nosso galo é o profeta. Ou seja, começa a despertar em Pedro o seu lado espiritual. O seu lado material está desperto no episódio que ele pega a espada e corta a orelha lá do soldado, né? Que não era soldado romano. Que se Pedro tivesse feito isso com um soldado romano, ficava na gládia ali na hora, né? Um soldado romano era intocável, tá? Intocável. Se fosse um centurião, eles iriam matar Pedro, toda a família, e ainda destruir a casa onde eles moravam, tá? Que é o método que Israel usa hoje, né? Contra o Hamas, né? Quando eles descobrem, né? Manda lá o dronezinho, né? O drone agora de Israel, ele vai, né? Entra na casa, mata o cara dormindo lá na cama, o drone sai, aí acabou de matar, matou. Aí chega uma equipe de Israel, entra na casa, destrói a casa inteira. Pá. Não pode... Mesma coisa. Tá? Então é importante a gente entender que aqui nós temos os dois despertares de Pedro, né? Nós temos Pedro, Kéfas o pescador, Gevura, pau, passou a espada na orelha. Agora Pedro, Hesed, né? Tá? Arrependimento. Então ele visita o coração dele. O galo canta a primeira vez, canta a segunda vez, canta a terceira vez. Ele visita o coração dele e ele se arrepende. Ele se arrepende. Então, na hora que ele limpa o coração dele, Elohim começa a operar nele. Então, nós temos a operação do sagrado através de Pedro, tá? Isso é muito importante, né? Nós entendermos isso daí, tá? É muito importante, tá? O galo, então,
é o despertar, vamos assim dizer, é o arrependimento de Pedro, né? Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam ao redor. Este é um deles. Porém, mais uma vez ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza, tu és um deles, pois és Galileu também. Como é que eles sabiam que ele era Galileu? Que Pedro falou. Olha, a voz. Quando Pedro falou com o sotaque, falou com accent, né? Com a pronúncia. Falou com a pronúncia de aramaico da Galileia. Então nós sabemos que o nome de Rabi Yeshua é Yehoshua, tá? Mas nós sabemos que aramaico é Yeshua, tá? E nós sabemos que em aramaico, com a pronúncia da Galileia, é Yeshu, tá? Por isso que os apóstolos, quando foram para o mundo helênico, né, eles falavam Yeshu Hanazi, Yeshu, e acabou virando Yeshu Jesus. Então, em italiano até hoje é Iesu, né? Yeshu, né? Até hoje é exatamente como se pronunciava, tá? Então, ele se entrega pela sua pronúncia linguística, tá? Mais uma vez, Lashon, mais uma vez a língua. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Então, hoje, o que o nosso Kéfas está fazendo? Nosso Kéfas hoje está abundante em Lashon Hará. Olha lá. Então, aqui aparece, né, nitidamente, né, Lashon Hará. E Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Olha só. Lashon Hará. Então, hoje, sexta-feira, é um dia de Lashon Hará. Da gente não fazer Lashon Hará, tá? A gente evitar falar mal, né? Tá? Então, não consegue falar bem, tá? Eu não consigo falar bem. Se por infelicidade eu não conseguir falar bem de um irmão, eu optarei pelo silêncio. Então, nem pelo silêncio eu consigo optar, porque tem gente que não consegue ficar sem falar, tá? Pô, pega o texto de hoje, vai ler, pô, tá? Vai ler o texto de hoje novamente em voz alta, lê em voz alta, né? Tá? E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Quer dizer, Pedro cai em profundo arrependimento, tá? Então, o que nós vimos hoje em Marcos 14? Nós vimos profecia, tá? Então, nós estamos vivendo no coronavírus uma profecia. Nós sabemos que essa profecia está lá na Guemará, tá? Nós sabemos disso aí. Imediatamente, em períodos anteriores à vinda de Mashiach, uma grande praga cairá sobre o planeta, tá? Sobre todos os povos, né? Sobre todos os povos, está escrito lá, tá? E essa praga virá devido a quê? Devido ao Lashon Hará, à imoralidade e à materialidade. Nós tivemos tudo nesse capítulo, né? A materialidade nós tivemos pela venda, né? Pelas 300, né, moedas de prata, né? 30 moedas de prata, né? Agora não sei se são 30 ou 300, né, moedas de prata. Nós tivemos o Lashon Hará de todos, né? De todos, né? Havia imoralidade? Sim, havia imoralidade, porque a imoralidade não é só fazer curso para virar Pablo Vittar, né? Isso não. Existem outras imoralidades, né? E todos os apóstolos estavam com o coração cheios de imoralidade. Por quê? Eles estavam
Porque quando o Rabi Yeshua ele fala, um de vós me trairá, pô, todo mundo, sou eu, senhor, todo mundo já se desesperou ali, né? Tá? Porque aqui não consta que ninguém chegou e disse, eu com certeza não o trairei. Ninguém. Tanto assim que todos traíram, né? Todos fugiram, todos traíram. Quem é que traiu menos? Pedro, né? Que foi atrás lá, se arriscou, né? Mas se arriscou por quê? Porque Pedro ainda era Gevura, que é a influência espiritual do dia de hoje, né? Hoje é Gevura Becheresed, né? Então, Gevura Bechered é Pedro hoje. Ele corta a orelha, ele mostra que ele vai fazer uso da força, que ele é forte, tá? Então Rabi Yeshua vai dizer, o reino dos céus só é conquistado à força. Então Pedro tinha esse Gevura, mas ele precisou transformar essa Gevura em Gebora, tá? Gebora é a força espiritual. Então, Yod Re Vav Re, nós temos dois reis. Um é Gevura, que está aqui embaixo. Eu preciso ter Gevura. Eu preciso tá com o físico pronto para estudando, preparar o clipe para receber a luz, né? Eu preciso estar pronto para receber, tá? Agora, a Gebora espiritual é a Gebora de saber fazer essa transcendência da Páscoa, né? Todo esse metaforismo, né, que nós estamos estudando, isso precisa de Gebora espiritual. Porque normalmente a pessoa diz, não, isso aí é papo de judeus, aí esquece. Você entendeu? O judeu é raça ruim que matou Jesus, resolve o problema ali na hora, né? Ah, você tem que estudar a Torá. Nada, esquece. Isso é uma coisa de judeu. É raça ruim que matou Jesus. Ele já definiu aquela verdade dele ali e diz, o negócio é ir lá para o estacionamento do Templo do Brás para tentar um stanut, uma transfiguração do meu Fusca 1300 em uma BMW Série 3. É isso que o cara pensa, tá? Então, irmãos, essa é a nossa instrução. Então, vamos ver os três textos que eu separei. Eu separei Mateus 8,14, tá? Vamos lá para Mateus 8,14. Texto importante, Mateus 8,14. Deixa eu só deixar Marcos 14 marcado, tá? Deixa Marcos 13 marcado, que é o ciclo pascal, né? Vamos para Mateus 8,14. 8,14. 8,14. Vamos lá. 8,14, tá? Jesus salva e cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. Mateus 8,14. Acamada. Viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Um coronavírus. Como é que estava a sogra do Pedro? De coroa. A coroa estava com coronavírus. Olha lá. Ela estava exatamente assim, acamada, enferma e com febre. Tá? Coronavírus. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se e ela passou a servi-lo. Tá? Então isso aqui significa o quê? Aqui é a mensagem para hoje. Nós vamos receber curas. Tem irmão que está recebendo cura espiritual nesse momento. Muita gente está recebendo cura, porque está caminhando. Inclusive, nesse exato momento, tem 33 irmãos nos acompanhando. Tá? Isso é uma mensagem. 33 irmãos estão nos acompanhando. Tá? Okay? Então, isso aqui é muito importante a gente entender isso daqui. Tá? Assim que a gente recebe uma graça, a gente tem que sair servindo ao Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, porque a minha febre baixou. Senhor, como eu posso fazer para servi-lo? Porque como você recebeu a bênção, Elohim está próximo de você. Então ele vai colocar um necessitado, alguém que precisa de uma palavra, alguém que precisa de uma cura espiritual, alguém que precisa de um carinho, né? De um carinho. O mundo hoje está precisando muito de carinho, né?
Você vê agora o outro aí está colocando as companhias de celulares, né, para ver quem sai da sua casa pelo celular e manda a polícia prender, olha só. Tá? Então já vestiram ele de Adolf Hitler, né? Ele até parece com Hitler, né? O Doriano, né? Ele até parece mesmo, a carinha dele é de nazista mesmo. Tá? Mas olha só o que nós estamos vivendo. Então, no início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos, escorou que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as enfermidades. Então, essa é a mensagem de hoje. Tá? Hoje, irmãos, receberão graças. Por quê? Nissan, Nissim, Nissi, milagre, Nissim, milagres. Então, receber uma graça, eu tenho que sair imediatamente, tenho que estar de pé à ordem, Nitzavim, para servir. Tá? Então, é dia de servir. Vamos agora para Marcos 1. Marcos 1. Vamos para Marcos. Vamos para Marcos. Vamos para Marcos 1, 40. Lá no final. Marcos 1, 40. Marcos 1, 40. Eu tinha que ter aquele negocinho, né, que antigamente tinha, né, no banco, né? Marcos 1. Olha, a minha mão desliza. Marcos 1, assim é mais prático. Tá aqui, Marcos 1, 40. Certo leproso, do 40 ao 44, tá? Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me, de limpar-me. Tá? Movido de grande compaixão, Hesed, Jesus estende a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Então, no mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela sua purificação os sacrifícios que Moshe prescreveu, para que sirvam de testemunhos. Qual é a mensagem aqui? A mensagem aqui não é o limpar da lepra, tá? É a disciplina com relação à Torá. Rabi Yeshua curou, Elohim estava nele, Baruch Hashem por isso. Tá? Mas ele em nenhum momento ele abandonou a disciplina, Seder, a ordem que vem da Torá. O que está escrito na Torá? Oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moshe prescreveu. Tá? Importante isso, hein, irmãos? Tá? Porque nós temos a ideia que a gente pode andar, né, pela nossa própria lei, né? Ah, eu tive essa profetização, eu tive essa palavra, veio em mim, né? É do meu jeito. Não existe nada do nosso jeito, tá? O jeito nos foi dado por Elohim. Por quê? Porque está escrito: Bereshit bara Elohim. Elohim, vem e vai lá e veja como é que o mundo espiritual e o mundo material está vivendo, está em Seder, né? Está em Seder. Então, a bandeja do Seder, lá com os círculos, né, representa o quê? A bandeja representa a matéria. Ali os vegetaizinhos, né, ali as coisas, representam o metaforismo do mundo espiritual. Vai ver se o mundo espiritual e o mundo material estão em Seder, estão em ordem. Então, essa é a ordem que Rabi Yeshua dá. Eu sei que os pastores e padres, né,
Eles não focam nisso. Eles focam no milagre, viu? O homem tocou, ficou bom. Então, sede limpo, né? Então você vai lá no pastor, assim como o Rabi Yeshua, eu também digo. Não, diz nada. Você é um palhação. Fala nada, fica quieto. Vai obedecer a Torá. Agora você está sendo sério. Tá? É isso que está escrito aqui. Tá? Agora nós vamos para Lucas 5,12. Tá? Vamos para Lucas 5,12. Lucas 5,12. Aqui. Estando Jesus em uma das cidades, estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que o contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da sua vontade, sei que podes me purificar, me limpar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: Quero ser purificado. E no mesmo instante, a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus ordenou-lhe: Não fale sobre este acontecimento a ninguém. Tá? Então, irmãos, o que Jesus ordenou aqui? Que sequer isso fosse mencionado aqui. Tá? Então, Jesus não estava preocupado se ele purificou ou não purificou. Porém, vai e mostra seu sacerdote, oferece pela sua purificação os sacrifícios que Moshe determinou para servir de testemunho do povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Então, Rabi Yeshua deixou de ser um profeta da Torá para ser um curandeiro. Vocês entenderam? Esse aqui é o grande problema. Tá? Então ninguém estava preocupado em seguir Torá, ninguém estava preocupado nas ordenanças de Hashem, ninguém. A pessoa estava preocupada em curar, ficar curado de alguma enfermidade. Tá? Isso, eu acho, esse trecho eu acho sensacional, né? Porque Rabi Yeshua diz: não fala nada para ninguém que você foi curado. Agora vai lá e presta homenagem a Moshe Rabbeinu, o maior de todos. Mas o cara não, o cara já falou: ó, eu conheço um cara aí que cura tudo. Né? Fenômeno João de Deus. Pode até ser que lá 20, 25 anos atrás, 30 anos, não sei quanto tempo, dizem que o João de Deus começou a fazer cura na década de 70, há 40 anos atrás. Pode até ser que naquela época ele fosse até um cara bem intencionado. Como era 100% bem intencionado o Chico Xavier, né? Querido amigo da minha tia Jurema, né? Pode ser. Chico Xavier foi bem intencionado até o fim da vida. Agora, o João de Deus lá, ele desviou. Mas desviou por quê? Porque é a turma que leva o cara a desviar. Cara, tu é o cara, você faz cura, você pode ganhar dinheiro com isso. Você entendeu? Então, a língua, né, a Lashon Tová, vira Lashon Hará. O mesmo poder da palavra, ele começa a usar em benefício próprio, fazendo uso de terceiros, tá? Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Então, Jesus estava insatisfeito com aquela situação de ser considerado um curandeiro. A missão dele, Baal Hadevarim, ele é o senhor da palavra. Ele é o senhor do livro de Devarim. Ele é aquele que o profeta Moshe, o maior de todos os mestres, nascido de mulher, Moshe Rabbeinu, profetizou: o Eterno levantará do meio de vós um outro profeta como eu, a quem vocês devem ouvir. Essa não é a ordem? Alguém diga que eu estou falando besteira. Não. É isso que Moshe Rabbeinu fala lá em Deuteronômio, não é verdade? Muito bem. Só que Rabi Yeshua, ele fala o quê? O que todo mundo tem que ouvir e obedecer? Ao que Rabi Yeshua falasse. Mas Rabi Yeshua ordena, aqui está, ordena.
É um ruk, ordena. Não fale sobre esse acontecimento a ninguém. Porém, vai mostrar-se ao sacerdote e oferece pela purificação os sacrifícios de Moshe. O cara não fez nada disso. O cara ficou curado e saiu gritando: ah, venham conhecer o curandeiro. Aqui, por exemplo, não diz se ele foi ao templo. Provavelmente não foi. A ninguém agradecer. Tô bom, tô curado, vou espalhar a notícia. Você entendeu? Olha só, né? Vocês estão vendo? Né? Quer dizer, a desobediência está dentro da própria palavra. Está dentro da própria cura. Agora, como é que ele se mostra a Jesus? Se joga no chão, rosto no chão. Por que essa expressão está aqui? Porque foi assim que Avram Avinu se colocou na frente daquele Anash Kadol, né? Aquele grande Anash, né? Então, os nossos sábios vão dizer que ali tinham duas entidades de Etzirá, aqueles que caminharam com Avram Avinu até Sodoma e Gomorra, né? E havia uma entidade de Beriá, um Eloquim. Havia um Eloquim ali, tá? E ele pôde identificar, né? Ah, identificou porque tinha mais asa. Não, identificou porque tinha mais asa. Identificou porque tinha mais luz, tá? Porque quando Moshe Rabbeinu desceu do Sinai, todo mundo identificou que ele era diferente de todo mundo, porque ele tinha o quê? Luz, tá? Então a gente consegue identificar isso. Você chega junto de uma pessoa, a pessoa está falando o português todo errado, cheio de palavrão, falando um monte de merda, como diz hoje, pô, esse cara está endemoniado, não é verdade? Tá? Agora, você chega perto de uma pessoa que está com uma palavra carinhosa, de sabedoria, pô, esse camarada é uma pessoa que tem visita espiritual nele aí funcionando bem, não é assim? É assim que funciona. Tá? Então isso é para mostrar para vocês, né, como dentro da Brit Hadashah, como dentro do Evangelho, né, nós podemos fazer o drash cabalista, né? Irmãos, sem a chave da Kabbalah, não se entende nada do que está nesse livro daqui, tá? Ah, mas eu estou lendo que está em português, você está lendo lexical, tá? Mas o padre e o pastor lê isso daqui e ele fala do milagre. Ele não fala do que Rabi Yeshua quis dizer. E em seguida, Jesus ordenou. Então, o milagre é um pano de fundo para a ordem que ele vai dar. Não fala sobre milagre, cara, cumpra a Torá. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe? O milagre, cara, você sempre vai ter, se você for lá e cumprir a Torá. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E é isso que eu gostaria que vocês absorvessem, né, nessa sexta-feira, assim chamada, da Paixão de Cristo. Tá? Então, eu fico por aqui. Tá? Um shalom, um mevorá para vocês. Um shalom, um mevorá Haverim.